Eu regressei da teologia em dezembro de 1998, fui ordenado nesse verão de 98 e tive como primeira missão de visitar a área metropolitana de Lisboa. Visitei 43, fiz 42 visitas, visitei 43 bairros, visitei 17 instituições e fui fazendo um relatório de cada uma das visitas, fazia sempre um relatório. Depois apresentei isso ao provincial, na altura era o padre José Carlos Belchior. O provincial levou esse relatório a uma consulta da província e, como no programa, no plano apostólico da província estava prevista a criação de uma comunidade de inserção, então tomou-se a decisão em 1999, de que a comunidade de inserção fosse aqui no Pragal. Porquê no Pragal? Porque no Pragal era o pároco o padre José Vicente Martins, jesuíta, e ele vivia aqui na casa da Quinta de São Francisco de Borja e nós ficámos aqui mesmo ao lado dele, portanto foi essa a razão. Portanto, em novembro, no dia 6 de novembro de 1999, juntamente com o Miguel Almeida, nós começámos a viver aqui, mesmo num apartamento deste bloco da Rua de Alcanícia, denominado Bairro Branco, no apartamento terceiro L. Um apartamento com 2 quartos, uma cozinha e uma sala, e foi assim que começou a história. Portanto, vai fazer agora 25 anos, dia 6 de novembro. Recordas como é que foram recebidos no bairro pelas pessoas? Como é que foi o ir e viver para esse apartamento? Como é que os vizinhos, sei lá o quê? Sim, eu recordo. No princípio nós ainda passámos um mês e qualquer coisa na Charneca da Caparica. Nós não tínhamos aqui casa, fomos viver para a Charneca, na nossa comunidade, com o padre Roberto Sequeira. Depois havia aqui um casal que tinha um apartamento do Estado, mas ainda conservavam muitas coisas dentro do apartamento, a Anabela e o Mário, e foram eles que nos cederam este espaço. Eles estavam a pagar uma renda na altura ao EIGAP e continuou-se a pagar essa renda, e foi exatamente essa renda que nós começámos a pagar em vez deles durante os 5 anos que lá estivemos. Ao princípio houve ali uma certa admiração, verem 2 pessoas, nós éramos jovens. Sabiam que tu eras padre? Depois começaram a saber que eu era padre, começou a haver admiração, respeito, boas vizinhanças, começaram-se a estabelecer relações. Portanto, não foi muito difícil entrar aqui neste meio. Tínhamos uma família cigana que eram os nossos vizinhos, com quem nos demos muito bem, e as outras pessoas do bairro foram-nos acolhendo assim, lentamente, progressivamente, mas sentimos-nos bem. As pessoas que nos vinham visitar é que tinham algum medo, porque era um bairro social, essas coisas. Havia uma certa apreensão de quem vinha de fora. Mas à medida que o tempo foi passando, nós fomos nos sentindo bem. E o que é que vocês fizeram? O que é que começaram a fazer? Então a primeira coisa, o Miguel Almeida ficou no São João de Brito a trabalhar na pastoral do colégio, portanto ele ia todos os dias a Lisboa, já viu o comboio aqui da ponte, e eu comecei a dar aulas de educação moral e religiosa católica em escolas daqui da Almada, portanto 2 escolas da Almada inicialmente, e durante os nossos tempos livres também começamos a interagir aqui com os adolescentes, crianças e adolescentes do bairro. Foi muito fácil criar aqui um grupinho logo aqui, especialmente daqui deste bairro que lhe chamam o bairro dos Cabo-Verdianos, que foram realojados. Chamam-lhe o Brooklyn. Portanto, foi muito fácil começar a ter uma certa entrada com eles, amizade, a fazer saídas ao sábado. Começamos a criou-se uma atividade que se chamava Sábado Radical. Uma vez por mês nós saímos com eles. Íamos até à Lagoa da Albufeira, íamos a Lisboa, íamos assim a um espaço diferente, que os ajudasse também a ter um dia diferente. Levávamos um lanche improvisado, uns sandes e uns sumos, e passávamos o dia. Fazíamos uma dinâmica sempre no meio, uma espécie como um BDS para eles poderem também usufruir de alguma coisa da mensagem cristã. Esta paróquia já existia?
Esta igreja aqui, a igreja... Esta igreja aqui já existia, inicialmente com o padre José, Vicente? Não. não, José Afonso Marques Pinto. Ele chegou a celebrar missa nos espaços que são hoje as garagens do Bairro Branco, onde está o atual Centro Juvenil Padre Amadeu Pinto. Portanto, aqueles espaços, com aquele pé direito enorme, foi cedido pelo IGAP para se poder celebrar ali missa. E depois o IGAP restaurou esta adega aqui da Quinta de São Francisco de Borja e transformou numa capela. A partir daí ele começou a celebrar na capela e foi assim que a coisa começou. E portanto, quando vocês se instalaram, havia já aqui esta capela a funcionar? Já estava a funcionar, havia aqui uma missa ao sábado, uma missa vespertina, que o padre Vicente celebrava. Depois eu assumi a missa vespertina aqui, porque ele tinha uma missa vespertina em Almada e tinha 2 missas dominicais em Almada. Portanto, eu assumi a vespertina das 18 horas aqui e depois, para não coincidir, porque nós éramos a mesma paróquia, eu comecei a celebrar uma missa aqui às 12h30. Portanto, o horário das missas ao domingo era às 10, às 11h30, do lado lá em Almada. E eu criei aqui uma missa do zero, às 12h30, e começaram a vir pessoas, lentamente. Foi assim que a coisa começou. E começámos a atrair pessoas e a missa depois, passados uns meses, acho que não durou um ano, em que a capela estava bem composta já. E depois como é que foi a evolução, portanto, dessa primeira comunidade inicial, tu e o Miguel, como é que depois foi a evolução nos anos a seguir? Bom, aliás, não era comunidade, era uma... Nós chamávamos comunidade de inserção, embora não fôssemos uma comunidade independente. Nós estávamos ligados ao Superior do Lumiar, na altura era o padre Luís Rochimel. Mas no ano 2000, nós começámos a levar miúdos daqui dos bairros a fazerem os gambuzinos. Portanto, logo no ano 2000, deixámos passar uns meses, foi logo no verão seguinte, começámos a introduzir o polo pragal dentro do âmbito do mundo dos gambuzinos. O Miguel Almeida foi diretor de um campo de férias, até foram na Ota, nos terrenos da quinta da família dele. O Vítor Hugo foi diretor do outro, havia 2 campos de gambuzinos na altura. E a partir daí então, portanto, os miúdos aqui começaram a não só a ter o sábado radical, mas já começaram a fazer o campo de férias, e depois também começámos a entrar com as pessoas, a propor formação inaciana às pessoas. Criámos um grupo de exercícios espirituais na vida corrente, várias pessoas se acompanhavam connosco, e eu e o Miguel não tínhamos mãos a medir, nós acompanhávamos, enfim, mais ou menos, não é? Mas havia 40 pessoas e dividíamos as pessoas pelos 2. Depois o Miguel, passados os 2 anos, foi para Roma fazer a teologia. Veio o Hermínio, veio o irmão Abílio, em 2001, o irmão Abílio, que tinha estado em Moçambique. E passados 2 anos, em 2003, veio o Hermínio. O Hermínio veio em setembro. E depois, em dezembro, veio o Paulo de Paris. O Paulo também acabou a teologia em dezembro e integrou a comunidade. Em 2003. Depois nós tivemos então Hermínio, Paulo, irmão Abílio e a minha pessoa. Tivemos os 4 naquele apartamento pequeno durante uns meses. E depois fizemos um discernimento muito bem feito, inspirado na conversação espiritual. E fizemos um discernimento para arranjar uma comunidade, porque aquela comunidade já era incomportável, aquela casa era incomportável. E em 2004 passámos esse discernimento ao padre Amadeu Pinto, provincial, e tomou-se a decisão de comprar uma casa aqui na Rua dos Três Vales, que é exatamente este apartamento, este quarto B. Eu, por acaso, fiz as conversações com os donos do apartamento, depois na altura o padre Burguete do Economato, e o padre Burguete tinha um assessor ligado à habitação, aos imóveis que eu acompanhava, mas o padre Burguete foi logo da opinião: vamos comprar este. Havia uma outra possibilidade, havia uma opção B de comprar ali dentro do bairro, mas esta opção foi a que venceu. Pronto, em 2004 depois eu saí
fui para a terceira aprovação e voltei agora em 2019. Portanto, eu já tive 5 anos na primeira encarnação, 5 anos naquela casa de bairro social e agora estou a completar os 5 anos aqui nos apartamentos. Ok. Já agora, pronto, esse período todo depois não viveste cá e tal, mas como é que foi esse seu regresso? Como é que viste o bairro tantos anos depois? Desde essa primeira... Em primeiro lugar gostaria de dizer que eu, nesses primeiros 5 anos, aprendi muito. Aprendi mesmo com os sentidos. Porque nós aprendemos com os sentidos. O que se ouvia, o olfacto das coisas, portanto, o que entrava pela visão, o que entrava pelos ouvidos, o que entrava pelas narinas, tudo isso ficou muito marcado em mim. Portanto, eu sentia-me mesmo a viver numa zona, no meio dos pobres, sentia que estava ali mesmo com os mais pobres nesse sentido, aqui desta zona, não é? As dificuldades de levar o gás às costas, lá para cima, para o terceiro andar, depois veio o gás canalizado. Mas essa experiência, depois também a questão de durante a madrugada, às vezes as rusgas policiais, nós ouvíamos as sirenes e acordávamos com o azul da sirene a bater no vidro da janela, e as pessoas cá em baixo, a polícia, e barafustarem de um lado para o outro. Portanto, isso foi uma coisa marcante. E também houve uma vez uma rusga em que o Hermóvel ia para ir buscar o pão e o grupo de operações especiais aponta-lhe uma arma de canos cerrados e o Hermóvel deixou cair a saca do pão. Portanto, essa experiência foi uma experiência que me marcou muito, que me ajudou também a perder os medos. Eu ando nos bairros sociais e depois estive em África. Eu tenho pouco medo. É claro, tenho que ter algumas precauções, mas tenho pouco medo. Mas esse primeiro batismo foi mesmo importante. Agora, como é que eu vejo isto? Nós estamos a trabalhar, também estamos aqui dentro do vulcão, quer dizer, nós vivemos ali, o vulcão social está aqui ao lado, não é? Basta sair e atravessar 2, 3 ruas e nós estamos aqui no meio do bairro e estamos no meio desta realidade social, ou então vamos a caminhar para a estação de comboio, passamos ali no bairro Cor-de-Rosa e vemos o desarrumo e o lixo e não sei o quê, e a confusão, os jovens que estão ali parados, enfim. Mas também é importante ter uma certa distância crítica para poder analisar melhor. Mas eu estou contente que já lá vão 25 anos e nós jesuítas continuamos aqui. Portanto, isto foi uma semente que começou há 25 anos, já passaram 25 anos, e nesses 25 anos houve muita história. Mas o que é consolador para mim é que nós não fechamos as portas e fomos embora. E penso que a província tem aproveitado com esta experiência da nossa presença aqui com esta população mais desfavorecida.